Olá, galera do nono ano. Vamos lá corrigir a atividade da última aula. Nós temos aí o descritor número 19, né? Que trata de situações, problemas envolvendo ali os números naturais. Então vamos lá, temos aí uma resolução a ser feita. Então, pessoal, como foi visto aí na última aula, né? Você deve fazer a leitura, né? Pegar ali os dados, as informações da questão e traçar o plano de resolução. Então, nesse caso aqui, nós sabemos, né, ó, que para o rapaz ali viajar, ele precisa ter 33.684 pontos. Só que ele tinha somente 18.945. Então, a ideia que se vê, né, é quanto falta, né? Ainda precisa, quantos pontos Joaquim ainda precisa acumular. Então, é quanto falta. Então, se é quanto ainda falta, você vai fazer o quê? Uma adição, uma subtração, multiplicação ou divisão. Então, vamos lá fazer a operação de subtração, galera. Ele precisa de 33.684. Ele já tem 18.945 pontos, ó. Então, fazendo a subtração, né, ó, 5 para 14, 9. 5 para 8, 3. 6 para, aliás, 9 para 16, 7. 9 para 13, 4. E 2 para 3, 1. Por isso, nós temos como resolução desse item, a resposta correta, o item A, 14.739. Então, você pode fazer a prova aí, né, fazendo aí a adição, né, do valor encontrado com a segunda parcela ali, né? Mas é isso mesmo, certo? Então, vamos lá para a próxima questão. Então, a próxima questão, né, galera? Ó, na compra de 3 pares de tênis, o de menor valor sai pela metade do preço. André aproveitou essa promoção e comprou 3 pares de tênis para seus filhos que custaram R$ 112, R$ 98 e R$ 138. Então, observe ali que o menor, né, é a metade, né, ele vai pagar a metade do preço dele. Então, se o valor menor é 98, qual é a metade de 98? 49, né? Então, o que é que você vai fazer? É a soma, né, galera? Então, você vai somar 112, 138 e 49. Ok? Então, é a soma. Então, tem ali 2 mais 8 são 10, né? 10 mais 9 são 19. Vai 1. 1 mais 1, 2, né? Mais 3, 5. 5 mais 4, 9. E 1 mais 1 são 2. Então, R$ 299 é o valor, né, que a pessoa, que o André vai pagar na compra destes tênis, ok? Então, galerinha, a terceira questão, ó, no mês de janeiro foi feita uma liquidação em uma loja. Um rapaz comprou 2 calças de R$ 94 cada, 3 camisas de R$ 65 cada, um tênis de R$ 125, um boné e uma sandália de R$ 49 cada um. Esse total, o rapaz pagou R$ 156 à vista e o restante dividiu em 3 vezes sem juros no cartão. Aí a pergunta: qual foi o valor pago em cada uma dessas parcelas, né? Vamos lá então. Então, a primeira coisa a observar aí, galera, é que ele comprou aí, ó, 2 calças de R$ 94 cada uma. Então, 2 vezes, né, 94, 188. Então, observe que a primeira operação que nós vamos usar é a multiplicação. Então, você vai pegar 2 vezes R$ 94 dá 188. Ele comprou também 3 camisas, né, ó, de R$ 65 cada uma. Então, 3 vezes R$ 65. 3 vezes 5 são 15, né? Vai 1. 3 vezes 6, 18. 1, 19, né? Ok? Então, 3 vezes R$ 65. E ele comprou também um tênis de R$ 125. Então, um tênis de R$ 125. E comprou também um boné de 49.
Vamos somar logo, né? Ele comprou uma sandália também, né? Então, 49 vezes 2 vai dar 98. Então, aqui, ó, R$ 98. Então, vamos ver quanto é que dá essa conta dele, né? Ó. Então, aqui eu tenho 5 mais 5 são 10, 8 mais 8 são 16, então dá 26, né? Vão 2 para cá para cima, ó. 9, 9 são 18, né? 18 com 2 dá 20. Então ele vai 30, né? Vai 3 para cá. 3 mais 1, 4, né? 3 mais 3, 6. Então R$ 606 é o valor total. Então observe, pessoal, que aqui está marcado, ó, R$ 202. Ok. Se nós pegássemos os 606 divididos por 3, dava 202, ok? Só que ele pagou R$ 156. Então, ó, 606, tirando ali os R$ 156 que ele pagou, ó, quanto é que vai ficar? 6 para 6, nada. 5 para 10, 5. E 2 para 6, 4. Então, ficou R$ 450. Esse R$ 450 vai ser dividido por 3, né, que são 3 parcelas. Então, 450 dividido por 3, nós teremos quanto? Ó, separando o 4, que vai dar 1. Né? 1 vezes 3 é 3, então sobra 1, baixou 5, fica 15. Vai 5, né? Ó, 3 vezes 5 vezes 3 são 15, para 15 nada. Sobrou aquele zerinho, vamos trazer para cá. Então, ó, R$ 150. Então, a resposta correta, galera, não é essa, não é essa e nem é essa. R$ 150 é o valor de cada uma das parcelas. Galerinha, agora, né, nós estamos vendo aí, a questão mudou um pouco, né? É a localização de números racionais, né, na reta numérica. Então, olha, a questão passada na última aula a respeito desse assunto é essa aqui, ó. Essa anterior nós resolvemos na hora, não foi? Durante o vídeo. Então vamos à resolução dela. Então, observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Qual é o ponto que melhor representa a localização do número 5 quartos? Então, lembrando, né, ó, 5 quartos é 5 dividido por 4. Vai caber 1, né? Ó. 1 vezes 4 é 4, sobra 1. O 1 é menor do que o 4, então eu vou colocar um zerinho aqui, ó, e uma vírgula, então fica 10 por 4, que dá 2, né? 2 vezes 4 são 8, para 10 sobram 2, vamos colocar um zerinho de novo, fica 20, né? Ó. Vai 5, 5 vezes 4 é 20, para 20 nada. Então o valor aqui, ó, é 1,125. Então observe aqui que 1,125, ó, está em qual letra, né? Ali, aproximadamente ali, né? Ó. Qual que melhor representa, né? Ó. Então eu tenho o valor de 1,25, ok? O M aqui, ó, é 0,8. O L é 1,2. Então logo, né, o valor, a letra que melhor representa isso aqui, né, ó, é o L, né? Porque o L vale 1,2. Ok, pessoal? Então, simples. Aí a outra questão do assunto, né, do descritor 17. Observe a reta numérica abaixo. Nessa reta, que número corresponde ao ponto P? Então, nós vamos verificar, pessoal, que né, nós temos aqui a distância, né, entre o 5, né, ao 6. Né? 5 ao 6. Você vai observar também que nós temos uns espaçamentos ali. Né, ó. Então, esse espaçamentozinho aqui, ó, ele significa 5,1. Esse próximo aqui, 5,2, né? 5,3 já está definido aqui, ó. 5,4, 5,5 e o P vale quanto, galera? 5,6. Ok? Então é somente isso. Então você vai observar, né, a distância de um ponto a outro é de 0,1. Né? Então, sai do 5, vai 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, né, até chegar no ponto que se pede, que é o ponto P. Okay? Então, a questão também bem simples. Né? Então, pessoal, dando continuidade, certo? Nós vamos analisar a partir deste momento a relação dos números inteiros com situações problemas, certo? Mas antes vamos ver aqui as operações com os números inteiros.
Então, as operações com números inteiros, vocês lembram aí, né, que nós estamos exatamente estudando isso aí, são os números negativos, né, o zero e os números positivos. Então, existem situações em que aparecem problemas, né, que envolvem a adição, certo? A subtração, a multiplicação de números inteiros, ou seja, números negativos com negativos, negativos com positivo, positivo com negativo, ok? Então, vamos primeiro aí tratar da adição de números inteiros. Então, na adição de números inteiros, somam-se as parcelas. Só que você vai ter que observar os sinais, certo? Se você tem números com sinais iguais, o que vai acontecer? Você vai somar, certo, os números e repetir o sinal, ou seja, conservar o sinal. Então, se eu tenho dois números positivos, por exemplo, que estão sendo somados, você vai fazer a soma, né, a adição desses números e vai repetir o sinal de mais. Por exemplo, aqui eu tenho 2 positivo mais 5. Então, o sinal dos dois é positivo, então repito o sinal positivo. Somei, né, 5 mais 2, o 2 mais 5, 7. Se eu tenho valores negativos, né, os dois valores são negativos, então vou somar os dois valores e repetir o menos. Então, por exemplo, menos 5, né, na realidade seria, né, o matematicamente correto seria o menos 5, né, somado a menos 4. Ok? Então, menos 5 somado a menos 4. Então, ambos os dois têm sinal negativo. Então, você vai repetir o sinal na resposta e vai somar. Então, é bem simples, ok? Então, você vai observar, se os sinais forem iguais, a resposta, né, o resultado, vai ter o sinal, certo, dos números. Ok? E se os sinais forem diferentes? Né? Isso aplica-se na adição e na subtração, ok? Então, quando os sinais forem diferentes, o que você vai fazer? Existe uma regrinha, certo? Você vai repetir o sinal do maior e vai, né, subtrair, né, e vai resolver. Então, se eu tenho um número positivo, né, somado a um número negativo, o resultado vai dar negativo. Se eu tenho um número negativo somado a um número positivo, o resultado vai dar negativo. Ok? Então, dando sempre o sinal do maior. Ok? Então, observando sempre o sinal do maior, como um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, não vai mostrar aqui. Tenho aqui, 3, né, menos 4. Esse 3 menos 4, galera, é como se fosse assim, mais 3, né, mais menos 4. Entendeu? Então, eu tenho aqui o 3 positivo, o 4 negativo. Então, qual é o maior dos dois, o 3 ou o 4? O 4 é maior, então o sinal da resposta vai ser negativo. Então, basta subtrair, certo? Então, quando os sinais são diferentes, eu não vou somar, certo? Eu não vou somar, eu vou diminuir, ok? Então, sinal diferente, você diminui e dá o sinal do maior. Então, a regra é essa, subtrai e conserva o sinal do maior, ok? Regrinha básica, então vai dar menos 1. Um outro exemplo aqui, né, do menos 15. Vou botar um pouquinho mais para baixo aqui. Menos 15, né, somado ao 20 positivo. Qual é o maior dos dois? É o 20. O 20 é mais, então o resultado vai dar mais. Aí eu vou diminuir, 20 menos 15 dá 5. Ok? Então, você vai repetir o sinal do maior e subtrair. Ok? Subtrair dá o sinal do maior. E na multiplicação? Na multiplicação, pessoal, vamos usar aquela tabelinha das combinações dos sinais. Que é isso aqui, a regra do sinal. Mais e mais é mais, né? Menos e menos é mais e mais é mais, menos e menos é mais, né? E menos e mais é menos, ok? E mais e menos é menos. Ou seja, qual é a regra do sinal? Vou abrir aqui uma partezinha aqui clara para a gente fazer aqui a tabela. Deixa eu ver se eu consigo abrir uma partezinha mais clara aqui para vocês. Pronto, Qual é essa regrinha, né? Qual é a regra? Vamos lá. Vou colocar aqui os sinais, não. Mais e mais é mais. Menos e menos é mais. Menos e mais é menos. Mais e menos é menos. Então, observe aí o que está acontecendo, pessoal.
Se os sinais eles forem iguais, né, ó, por exemplo, nesse primeiro aqui eu tenho mais e mais, né, ó, vai dar mais. Menos e menos, ó, vai dar mais. Menos e mais, ó, vai dar menos. Mais e menos, vai dar menos. Ou seja, quando os sinais forem iguais, isso na multiplicação e na divisão, viu, galera? Quando os sinais forem iguais, o resultado vai ser sempre positivo. Quando os sinais forem diferentes, sinal sempre negativo. Ok? Então vejamos aqui o seguinte. Eu tenho a seguinte operação. Menos 2 que multiplica... Ó, quando eu tenho aqui dois parênteses, por exemplo, certo? Os dois valores dos números, não tem sinal nenhum entre eles, quer dizer que eles estão multiplicando. Então, 2 vezes 3, ó, 6. Então, o resultado aqui é 6. 6 positivo ou negativo? Os dois são menos, então vai ser um 6 positivo. Entretanto, se eu tivesse aqui, ó, menos 3 multiplicado a menos 2, né, multiplicado a 3 positivo, ó, os dois são diferentes, então vai ser menos. Ok? Então, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Isso na multiplicação e na divisão. Ok? Mas não vai aparecer somente, né, para você fazer as operações básicas assim, né? Vai apresentar em forma de problemas, né? Por exemplo, aqui, ó. Pedro viajou para Buenos Aires e no dia em que chegou, a temperatura máxima registrada foi de 11 graus Celsius, a mínima foi de menos 3 graus Celsius. Qual foi a variação da temperatura em Buenos Aires nesse dia? Então, você sabe, pessoal, que a variação é o quê? É a diferença, certo? Como a gente já viu lá na física, né? Por exemplo, a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. Então, a mesma coisa, certo, será feita aqui. A temperatura maior, a temperatura menor. Fazendo como se fosse a escala aqui, pessoal. Vamos fazer tipo uma escalazinha aqui, ó, de temperaturas, né? Ó. Onde aqui eu tenho o 0 grau aqui, por exemplo, ó, certo? 0 grau. Aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 3 seria aqui, né? Ó. Menos 3 graus. E aqui, lá em cima, eu teria 11 graus, por exemplo. Aqui, 11 graus. Então, qual é a distância aqui? Ó? Certo? Então, a gente pergunta exatamente isso. Né? Qual é a distância? Certo? De 11 até o 0 é 11, do 0 até o 3 é 3. Então, 11 mais 3, 14. Ok? Então, a distância aqui seria de 14 graus na escala. Mas tudo bem, né? Como é que faz matematicamente mesmo, né? Não, sem esquematizar, sem fazer gráficos. Então, eu vou pegar o 11, certo? Menos 3. Ok? Ó. Então, ficou a operaçãozinha aí, a variação. É o maior menos o menor, por exemplo. Certo? Então, ficou 11 menos 3. Para esse caso, eu vou usar a regra da combinação de sinais, que nós vimos nesta instante, galera. Ó, menos e menos vai ser mais. Então, 11 mais 3, 14. Ok? Então, por isso, a resposta é 14 graus. Ok? Em uma outra situação, ó, vamos ver aqui. Vamos ver só mais essa, eu vou passar a atividade para vocês fazerem. Em um campeonato de futebol, um time obtém 3 pontos a cada gol marcado e perde 2 pontos a cada gol sofrido. Então, ele ganha 3 pontos, né? Então, ele ganha 3 pontos. Então, vamos colocar assim, gol feito, né? Ó. Mais 3. Gol sofrido, menos 2. Então, esse time jogou 3 partidas nesse campeonato. Na primeira partida, o que aconteceu? Ele marcou 3 gols. Então, marcou 3 e sofreu 1. Na segunda partida, empatou por 2-2, ou seja, fez 2 e levou 2, né? Na terceira partida, ele sofreu, na terceira, sofreu 1 gol e não marcou nenhum. Então, não marcou nada e sofreu 1. Então, quantos pontos no total esse time obteve
nessas 3 partidas. Então vamos lá, vamos ver primeiro ó, os positivos, certo? Os gols feitos. Gols feitos, ele tem o quê? Ó? 3, 5. Então tem 5. Então vai ser 5 vezes 3 positivo. Então ele vai ter um total de 15 pontos positivos. E gols sofridos, ele vai ter quantos? Ó? 4, né? Então vai ser 4 vezes menos 2. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Ok? Então, olha, ele vai ter 15 gols de saldo positivo e 8 gols de saldo negativo. Então, qual vai ser o total de pontos que ele vai ter? Então, você vai fazer a operação aqui, ó, do 15 positivo mais o 8 negativo. Lembra das regrinhas? Ó? Sinais são diferentes. Qual é o maior? É o 15, então vai dar positivo. Ó. Então, basta subtrair. Então, 15 menos 8 dá 7. Então, ele vai ter um saldo positivo ó, de 7 gols. Ok, pessoal? Então, agora vamos fazer a atividade envolvendo esse assunto aqui. Então, olha, dá uma pausa no vídeo, certo? Você vai fazer essa questão aqui, ó. Paulo abriu uma conta corrente e tal e tal. Já tem a resposta, mas não me interessa a resposta. Me interessa como você vai chegar até ela. Vamos fazer essa também, pessoal. No determinado dia, numa cidade do Rio Grande do Sul, o termômetro marcava tal. Vamos fazer essa também, ó. Fernanda pratica mergulho. Vamos fazer essa também, ó, na correção de uma prova, de um concurso. E essa aqui, pessoal. Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto e tal, e tal, e tal. Vamos fazer essa questão também, viu, pessoal? Então, somente essas. Valeu, galera. Até a próxima.